O batismo infantil é autorizado pelas Escrituras? Nesse vídeo trataremos sobre esse assunto. Já deixa o seu coraçãozinho e me segue para receber mais conteúdos. E vamos lá! Antes de começarmos, a pergunta que eu faço é: o que tem mais peso para você? A Bíblia como palavra de Deus ou a tradição dos homens? Muitas pessoas baseadas na tradição acreditam que o batismo infantil é necessário, seja ele por aspersão, que seria água na cabeça, ou por imersão, que seria quando você coloca o bebê de corpo inteiro na água. Em contrapartida, outros defendem que não é necessário o batismo infantil. Mas como reconhecemos a Bíblia como palavra de Deus, então devemos nos pautar baseados nela. Vamos ver o que está escrito? Em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa ordem Jesus a princípio está dando para os seus discípulos. Porém, quando vamos para a igreja, vemos essa prática sendo realizada pela igreja desde o primeiro século. E a ordem de Jesus é: ide e fazei discípulos, ou seja, fazei seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não só isso, mas ensine o que eu tenho ensinado a vocês. Esse mesmo texto, em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Alguns usam o argumento de que é necessário batizar um infanto para ele não ser condenado. Mas o texto está dizendo: quem crer e for batizado. Sendo assim, uma criança não tem condições de crer. Então o evangelho está sendo pregado, as pessoas estão ouvindo o evangelho e estão crendo no evangelho. E porque creu no evangelho, elas então são batizadas e assim salvas. Em Atos capítulo 2 é o início da igreja de Cristo. E Pedro, numa única pregação, por meio do evangelho, consegue atingir quase 3.000 pessoas. E essas quase 3.000 pessoas são batizadas, conforme o versículo 41. Mas daqueles que ouviram a mensagem, questionaram Pedro o que deveriam fazer para ser salvos. E Pedro dá a direção, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra dom seria no sentido de habitação. Então por meio do batismo, você recebe a remissão dos pecados e a habitação do Espírito Santo como um presente da parte de Deus. Mas a condição era: arrependei-vos. Ou seja, eu ouvi o Evangelho, a palavra me incomodou e me levou ao arrependimento de pecados. Uma criança não tem condição de ouvir e se arrepender. Alguns tentam usar o argumento do pecado original, mas o pecado original, o que herdamos, não foi a punição. E a própria palavra diz que o filho não levará sobre si os pecados do pai, e nem o pai do filho. Ou seja, cada cabeça sua sentença. Já a consequência seria pelo fato de que Adão e Eva pecaram, e por isso o pecado entrou no mundo. E hoje ninguém escapará da morte até a volta de Jesus Cristo, como consequência do pecado de Adão e Eva. Sendo assim, uma criança não tem consciência de pecado para chegar ao ponto de arrependimento. Alguns protestantes, geralmente de cunho calvinista, tentam defender o batismo infantil baseando-se na antiga circuncisão. Dizem que pelo fato de uma criança ser circuncidada ao 8º dia depois de nascido, hoje temos o batismo substituindo a circuncisão. Porém, não temos base nenhuma nas Escrituras para isso. Pelo contrário, segundo a palavra, diz que a circuncisão na carne não tem valor algum. Certa vez, um fariseu chamado Nicodemos foi ter com Jesus, mas já era noite. Ele de certa forma bajula Jesus, e Jesus diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, mesmo sendo um homem maduro, ele faz uma pergunta infantil. E ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus responde: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui mais uma vez Jesus falando acerca do batismo
do novo nascimento, mas para adulto. Em Atos capítulo 8, vemos um outro caso de batismo, onde tem um eunuco em viagem e Filipe é levado pelo Espírito Santo para apresentar a verdade a esse eunuco. Ele estava lendo um livro do profeta Isaías e Filipe pergunta se ele entendia o que ele estava lendo. Ele disse que não entendia. Como poderia entender se não tinha ninguém para explicar? Então, Filipe se dispõe e começa desde Isaías a explicar tudo até chegar em Jesus Cristo. E aqui, Filipe então prega o evangelho para esse eunuco. Esse eunuco, assim que entende a mensagem do evangelho, ele diz: olha ali a água, o que impede que eu seja batizado? E como ele tinha entendido a mensagem do evangelho, que Jesus era sim o Filho de Deus, então para aquele carro e eles descem as águas e Filipe batiza aquele eunuco. Mas para isso foi necessário ele ouvir o evangelho e crer na mensagem do evangelho. Tem outros textos que falam de batismo, mas vamos nos ater somente a esses. E vemos que em nenhum momento na Bíblia mostra uma criança sendo batizada. Mas pessoas que já têm maturidade para reconhecer que é falho, que tem pecados e que necessita de Cristo para a remissão dos pecados e para receber o Espírito Santo. As pessoas que defendem o batismo infantil se baseiam unicamente na tradição, pois não temos base bíblica para isso. Porém, não é a tradição que salva, mas a palavra de Deus que te conduz ao conhecimento, e esse conhecimento te leva a Cristo. Tem muitas coisas que veio passando de pais para filhos, que hoje podemos rebater com a palavra. E o batismo seria uma delas. Certa vez, algumas pessoas levaram crianças para que Jesus orasse por elas. E os discípulos de Jesus estavam repreendendo aquelas pessoas. E Jesus disse: não, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Em Mateus capítulo 18, versículo 3, Jesus diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E em Lucas capítulo 18, versículo 17, Jesus diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. As pessoas que batizam crianças usam o argumento de que se a criança morrer e não tiver sido batizada, ela será condenada. Porém, Jesus deixa claro que dos tais é o reino dos céus. E devemos ser como as tais, para podermos entrar no céu também. Isso remetendo à inocência de uma criança, e não quanto à maturidade. Sendo assim, meus amados, é melhor ficar com o que a palavra nos ensina do que o que os homens tentam nos passar, como se fosse verdade. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Eu vou ficando por aqui. Até mais e que Deus abençoe.